Muito bem, Tomás Hickman de Barros, obrigado pela presença aqui no Roteirices. Você é autor, junto com Miguel Lago, do livro Do que Falamos Quando Falamos de Populismo, recém-lançado pela Companhia das Letras. Então, essa pergunta, a primeira, lógico, é muito óbvia, né, porque tem tudo a ver com o título, mas antes de eu fazer a primeira pergunta, eu vou deixar você fazer uma breve apresentação sua para quem eventualmente ainda não te conhece. Meu nome é Tomás Hickman de Barros, eu sou pesquisador associado do Centro de Estudos Políticos da Sciences Po aqui em Paris, sou doutor em teoria política, defendi meu doutorado faz agora 6 meses e o meu principal tema de pesquisa é o populismo, nas suas mais diversas expressões. Essa é uma palavra que a gente vai poder discutir bastante, eu espero, na próxima hora, mais ou menos. É uma palavra que é usada sem muito rigor e é isso que eu tenho estudado nos últimos anos. E é interessante, a gente vai falar sobre isso, mas às vezes mais interessante do que estudar o que é o populismo de maneira abstrata é estudar precisamente como a palavra populismo foi usada na política, enfim, e na história do Brasil e do mundo. Então é isso que eu tenho estudado. Foi isso que eu estudei no meu doutorado, a partir de um movimento muito específico aqui na França, que são os coletes amarelos, algo que a gente pode chamar de populista, mas que é um pouco diferente, não é, do que a gente pensa quando pensa, por exemplo, nos populistas latino-americanos, naqueles líderes que foram chamados de populistas na América Latina. E, enfim, para complementar minha apresentação, eu também tenho estudado bastante, na minha tese de doutorado, a articulação entre teoria política e psicanálise, para entender, enfim, os processos subjetivos que podem estar por trás de movimentos populistas. Então, uma Psicologia apresentação das rápida. massas, essas coisas assim. Começa com a psicologia das Ó, massas, não é? Então vai muito Freud que escreveu um livro chamado Psicologia das Massas, mas claro, coisas muito mais atuais, mas sim, eu estudo ah, bastante isso. muito bem. Então, eu peguei aqui, na conclusão do livro, vou começar pelo começo, já é um pequeno spoiler, mas não compromete a conversa. Vocês escreveram o seguinte, abre aspas, esse livro começou com um problema, estudar o significado da palavra populismo de forma a entender como foi usada para criar uma simetria entre Lula e Bolsonaro. Então, eu quero Uhum. pegar essa frase, está lá no final, para que ela seja uma espécie de fio condutor para a gente ir para o começo, para você exatamente explicar o que é o populismo, como é que surgiu essa expressão, em que lugares, em que circunstâncias e como é que se deu a evolução do seu uso ao longo do tempo. De fato, o nosso interesse para escrever esse livro foi analisar o que a gente acha que são falsas simetrias entre Lula e Bolsonaro, porque de fato, hoje em dia, como eu falei na apresentação, a palavra populismo ela é utilizada à torto e à direito. E, assim, eu até brinco que existe uma série que eu compilo de coisas, de usos da palavra, cujo título é Tudo que eu não gosto é populismo. Porque populismo é usado como sinônimo de demagogia, falsidade, manipulação, autoritarismo, pós-verdade, negacionismo científico, o que você quiser, na verdade, pode ser chamado de populismo se você lê o que aparece na imprensa, e não só na imprensa, existem até acadêmicos que também reproduzem esses lugares comuns, não é? Que falta um pouco de rigor. E no caso brasileiro, o que nos incomodou ainda mais é o fato dessa palavra ser utilizada para comparar duas figuras que são, a gente vê nessa última semana da campanha eleitoral, são figuras que têm muita proeminência na política nacional, mas que são muito diferentes. O Lula, por um lado, e o Bolsonaro. Então, na verdade, em 2018, a gente já via essa tendência, a ideia de apresentar os dois como populistas e criar, então, uma equivalência, como se houvesse ali uma oposição de dois extremismos, dois radicalismos, outras palavras que são associadas a populismo, né? Populismo como radicalismo, extremismo. E dessa maneira, o que acaba acontecendo é que você acaba, por um lado, legitimando, normalizando uma figura como o Bolsonaro, que, se a gente considera a história política brasileira, sempre esteve ali na margem da margem da margem da extrema-direita, era o deputado mais radical de direita, de extrema-direita,
no Congresso brasileiro, você acaba normalizando ele, porque, veja só, ele é um populista, então ele é igual ao Lula, que foi alguém que presidiu o Brasil por 8 anos, um político, vamos lá, com características bastante centristas, em grande medida, a gente argumenta isso ao longo do livro, e dessa maneira, por um lado, você normaliza o Bolsonaro, ele se torna um candidato como outro qualquer, e ao mesmo tempo que você radicaliza, você sataniza o Lula, justificando, portanto, um voto no Bolsonaro em 2018. Só Mas mesmo... um parênteses, desculpa, quando Uhum. você fala Lula, um candidato centrista, Uhum. isso aí já derruba essa tese de que ele é comunista, que ele vai implementar o comunismo no Brasil, ou não? Não, claro, isso a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, tenho certeza, mas assim, não existe nenhum elemento na carreira política do Lula nos últimos 40 anos que indique nada nesse sentido. Nada mesmo. Aliás, mesmo antes de ser político, quando ele era um líder sindical, o Lula sempre foi um grande conciliador. O Lula, nessa dinâmica de liderança sindical muito pragmática, o objetivo dele era o quê? Fazer as duas partes, os trabalhadores e os patrões, sentarem na mesa e encontrarem um ponto em comum. Não é? O objetivo dele nunca foi a revolução socialista e, enfim, a história do PT também não vai por esse caminho. Claro que o PT no passado teve posições muito mais radicais à esquerda, mas está longe de ser um partido que estava fora do campo liberal democrático, pelo menos no meu entendimento. Não é? Mas, enfim, isso era o que nos incomodava muito, esse uso problemático e sem rigor da palavra populismo, e, portanto, para conseguir lidar, para conseguir gerir enfim, entender, não gerir, mas entender esse processo, o que estava acontecendo com o uso dessa palavra, a gente resolveu retomar a história dela no passado, retomar a história dela como a palavra surgiu, onde ela surgiu, e ela surgiu fora do Brasil, e depois analisar como ela foi usada ao longo da história do Brasil. Então, acho que, não sei se você quer que eu já comece a contar um pouco essa Era história. exatamente isso ali, que eu vou até mostrar aqui, que eu tinha separado, quando a gente estava trocando mensagens aí para combinar a entrevista, eu tinha mandado para você 2 livros que eu não li ainda, infelizmente, por várias razões, mas esse aqui, que é o The People Know, que eu tinha ouvido uma entrevista dele na NPR, que é a rádio pública lá dos Estados Unidos, em que ele explica a origem do termo populista lá nos Estados Unidos, né, que não tem nada a ver com o uso que se faz. Inclusive, havia uma aliança, pelo que eu lembro da entrevista dele, você me corrija se eu falar errado, inclusive entre empresários e trabalhadores havia coincidências de pautas e de reivindicações. Depois tem um outro que saiu no Brasil aqui, O Século do Populismo, História, Teoria Crítica. Acho que é um francês, né? Esse autor aqui. Do Rosan Vallon, sim. Isso, exatamente. Então, eu acho que vale... eu separei aqui um trechinho também do seu livro, com o Miguel. Que está aqui, ó, acabei de pedir para... Exatamente, que eu trouxe ele fisicamente aqui, não recebi sim, ainda, está encomendado. Mas aí vocês mencionam o seguinte: 3 traços do populismo. Aí, o populismo envolve um discurso que opõe o povo às elites, os de baixo contra os de cima. E tem 2, o populismo é esteticamente transgressivo, irreverente, culturalmente popular. E 3, o populismo é uma força capaz de transformar instituições. Então, diante dessa breve apresentação, acho que vale você dar essa trajetória aí, né? Eu vi que você mencionou lá no livro que os russos teriam sido os primeiros a usarem o termo, né? Então, dá essa genealogia aí, como é que surgiu e evoluiu até onde estamos. Tá bom. Olha, de fato, nós, para chegarmos nessa definição, esses 3 pontos, então, o populismo opõe o povo e as elites. O populismo é esteticamente transgressivo. Eu acho que eu vou ter a oportunidade de explicar um pouco mais o que quer dizer essa transgressão de ordem estética, não é? E o terceiro ponto, o populismo ele tem poder de transformar instituições. Para a gente chegar nessa definição, a gente quis desconstruir essa visão pejorativa do termo populismo. E para desconstruir isso, nada melhor do que ver a história. Porque ao estudar a história, a gente vê que a palavra que hoje é tão negativa, que é vista de um jeito tão ruim, ela na verdade foi reivindicada. Os primeiros
os primeiros atores a usarem a noção de populismo, a falarem em nome do populismo, eles se reivindicavam populistas. Eles diziam, nós somos populistas com muito orgulho. E os primeiros, como eu disse, como você disse, perdão, e como nós explicamos no livro, foram os russos. Os russos são os primeiros a se reivindicarem populistas. E qual contexto? A gente está falando ali a partir de 1860 até 1880, mais ou menos, os chamados populistas russos, ou narodniks. O meu russo está muito enferrujado. Eu sei que você entrevistou o Rodrigo Yannis, que é um querido amigo meu, alguns meses Sim, atrás. Ele fala russo. Eu, quando vou visitar ele em Moscou, eu falo... usa de intérprete. Sim, exatamente. Mas, enfim, Narod é povo, então Narodnik são os populistas russos. E quem eram esses populistas russos? Os populistas russos eram intelectuais das grandes cidades russas, então São Petersburgo, notadamente, que acreditavam que o país, com aquela ditadura czarista que existiu até 1917, que, enfim, havia um grande problema, enfim, eles eram pela democracia, eles eram por uma sociedade mais igualitária, eles eram pelo socialismo, mas eles não eram marxistas, porque para o marxismo, quem vai fazer a revolução, quem vai libertar, enfim, a humanidade seria a classe operária. E para os populistas russos seria o campesinato. A grande parte da população russa era camponesa, e eles acreditavam que, enfim, era necessário se aproximar do povo, por isso que eles se diziam populistas. O movimento, um dos mais famosos, era a Vontade do Povo. Então a ideia é, nós vamos nos aproximar do povo, e assim nós vamos conseguir fazer frente, criar um movimento que se opõe à ditadura, à tirania do czar, da monarquia absolutista que vigorava na Rússia. Então, os primeiros a se reivindicarem populistas, ao se reivindicarem, achavam que a palavra tinha uma conotação positiva, estar ao lado do povo. Agora, atravessando ali, se a gente fosse jogar War, naquele jogo clássico de tabuleiro, assim, Alaska ataca Vladivostok, o famoso movimento, né? Passando da Rússia para os Estados Unidos, no caso, o ponto contrário, no final do século XIX, também nos Estados Unidos, nós vimos movimentos que se reivindicavam populistas. No caso, é o chamado People's Party, o Partido do Povo, que nada mais era do que uma reunião de pequenos e médios agricultores do meio oeste americano que se viam como perdedores no processo de modernização capitalista que o país passava. E o que eles fizeram foi criar uma grande coalizão. E olha, a gente está falando do fim do século XIX nos Estados Unidos. Criaram uma grande coalizão de agricultores, mas também... Isso depois da Guerra de Secessão, né? O país estava esfacelado. Sim, claro, mas era um momento de muito também desenvolvimento econômico, mas no qual quem mais prosperava eram as grandes cidades, né? E muitos mas eu digo camponeses... esfacelado no sentido assim, como os cientistas sociais gostam de dizer, o tecido social, né? Claro. Havia grandes traumas no país. E nesse sentido é muito interessante ver como o Partido do Povo conseguiu, talvez seja um dos primeiros movimentos políticos que conseguiu fazer uma coalizão que unia brancos e pretos, por exemplo, nos Estados Unidos. Algo que naquela época, enfim, estava fora do radar de qualquer outra formação política. E eles se diziam populistas, eles se diziam favoráveis a, enfim, essa ideia de estamos ao lado do povo e o povo contra as elites. Então veja que coisa interessante. Os primeiros dois movimentos que usavam a palavra populista usavam de maneira positiva. Então, talvez isso já nos indique que a gente precise repensar um pouco esses usos tão negativos que são feitos do termo, não é? Depois disso, a gente vê uma perda de importância da palavra. O que acontece é que em 1890, o People's Party é fundado. Em 1892, eles lançam um candidato à presidência, que ganha em alguns estados do meio oeste, algo bastante impressionante, inclusive. Mas logo depois existem rachas internos, o partido acaba perdendo por eminência, e um pedaço muito grande dos, então, populistas acaba entrando, né, migrando para o Partido Democrata, onde eles vão ter muita influência até o começo do século, mas depois essa influência vai se dissolver, vai se diluir, e o partido perde a proeminência que teve ali naqueles 10 anos, últimos 10 anos do século XIX. E o que nós vemos na sequência é que a palavra ela desaparece do vocabulário político, ela vai ressurgir
apenas para se referir ao passado, à história, então ao People's Party, aos Narodniks na Rússia. E a partir do final da década de 20, ela ganha um novo sentido na literatura. Ela se torna um tema literário. Aqui na França, estou falando aqui de Paris, aqui na França cria-se o prêmio do romance populista, de roman populista, que nada mais era do que um prêmio que buscava agraciar, enfim, reconhecer obras literárias que contassem a história do povo, dos mais pobres, dos mais humildes, de maneira, enfim, positiva, valorativa, enfim, mostrando uma realidade, um certo realismo popular, mas que colocasse em evidência de maneira positiva as classes, enfim, mais marginalizadas, pobres da sociedade. E essa é a noção que se estabelece na França e depois no resto do mundo, e mesmo no Brasil, até o começo dos anos 40. Agora a gente pode começar a se focar um pouco na história brasileira, não é? Porque até 1946, mais ou menos, a palavra populismo não existia no léxico político brasileiro. Não existia. E no livro a gente mostra isso. A palavra nem sequer estava dicionarizada. Populismo não estava dicionarizada. A palavra populista estava dicionarizada, mas para se referir a um gênero literário que descreve de maneira positiva a situação de vida enfim, a história dos mais pobres. O que ocorre em 46 no Brasil? Nós temos o fim do Estado Novo, não é, em 45, e a promulgação da nova Constituição. E a inauguração do que a gente pode chamar de quarto período republicano da história brasileira. Quarta Constituição brasileira. E o que acontece é que, ao mesmo tempo que nós temos a nova Constituição, nós vemos fluxos migratórios muito grandes, transformações demográficas muito importantes no Brasil. Então, até a década de 40, o Brasil era um país ainda majoritariamente rural, como continua sendo por muito tempo, mas nesse período a gente vê um grande êxodo rural, populações que antigamente eram camponeses, vamos lá, começam a chegar nas grandes cidades. E nessas grandes cidades eles começam a exercer o voto de maneira muito mais livre do que até então tinham exercido. Antes, as práticas que até hoje existem, mas enfim, não dá para comparar, as práticas dominantes eram o voto de cabresto. Eram eleições absolutamente controladas pelos coronéis, pelos líderes políticos do interior. E quando essa mão de obra migra do campo para a cidade, ela constitui um contingente de trabalhadores, a maior parte nas indústrias das grandes cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e afins, e são trabalhadores que pela primeira vez começam a votar livremente. Só que eles não tinham uma grande tradição de organização política sindical, né? Então surgem lideranças carismáticas que começam a usar dessa participação e mobilizar cada vez mais esses setores para participar da política. E são essas figuras que começam a ser chamadas de populistas. No começo, de uma maneira muito pejorativa também. Já naquela época, o primeiro uso do termo populista surge ali em 46, 47, com figuras como Assis Chateaubriand, que era um grande magnata das comunicações do Brasil, que vai acusar os seus adversários de serem populistas. Mas um movimento muito interessante de se analisar é como já nesse período alguns atores dizem, não, mas espera aí, populismo é uma coisa boa, populismo não é uma coisa ruim. Vocês nos acusam de populistas, mas nós somos populistas. Então, acho que uma figura-chave nesse processo todo é o Adhemar de Barros, que, enfim, é uma figura hoje em dia bastante controversa, sempre foi controverso, né? Mas que foi governador de São Paulo. E o que ocorre é que, vamos lembrar um pouco de história do Brasil. Em 1946, o Dutra eleito assume a presidência da República, depois de 15 anos de governo Vargas. Primeiro, depois da Revolução de 30, o Vargas governa num governo provisório. Em 32 tem o Levante de São Paulo, não é? Em 34 há uma constituinte, ele é eleito indiretamente presidente, governa como presidente constitucional até 37, quando dá o golpe do Estado Novo, instaura uma ditadura de caráter corporativo e autoritário, que vai durar até 45.
quando, enfim, naquele contexto de final de Segunda Guerra Mundial, ele é forçado a renunciar, mas continua muito forte politicamente. Tanto que apoia o Dutra para ser presidente. O Dutra é eleito, mas logo depois, algum período depois, o Dutra rompe com o Vargas. O que ocorre, então, é que para as eleições de 1950, o Vargas, que havia, enfim, governado o Brasil em algum momento com mão de ferro, ali entre as décadas de 30 e 40, ele resolve que ele vai se candidatar a presidente. E a gente sabe que ele vai ser eleito. Mas o anúncio, ou a perspectiva de que ele viria a ser candidato, cria um rebuliço muito grande na política nacional. A gente tem aquela famosa frase do Carlos Lacerda, dizendo que o senador Getúlio Vargas, porque ele havia sido eleito senador, ele não pode ser candidato a presidente, se for candidato não pode ganhar, se ganhar não pode tomar posse, se tomar posse precisa ser derrubado. E o que ocorre é que, no começo de 49, o Vargas começa a costurar essas articulações para ser eleito, para ser candidato, depois seria eleito presidente. E um ponto-chave dessa articulação era fazer uma aliança com o partido do Adhemar de Barros, que, enfim, era uma figura que tinha sido cria do Vargas em alguma medida, porque ele havia sido nomeado interventor em São Paulo, depois foi obrigado a renunciar quando se envolveu em uma série de escândalos de corrupção, mas era uma figura carismática muito forte no estado de São Paulo. Ele havia sido eleito a primeira vez com apoio do Partido Comunista, o Adhemar de Barros. Depois ele vai trair o Partido Comunista, apoiando que os comunistas sejam jogados na ilegalidade, e acaba assumindo, virando uma grande figura popular no estado de São Paulo. Qual era o plano, então, de Vargas e Adhemar? Vamos fazer uma aliança, porque com esses dois líderes carismáticos juntos, Vargas e Adhemar, nós ganhamos a eleição. Não havia segundo turno naquela época, então quem tivesse a maioria ganharia a eleição. O Vargas, de fato, tem 49% dos votos no primeiro turno, então quase ganharia para os critérios atuais, não é, num primeiro turno. Mas, antes disso, o Dutra fica preocupado com essa movimentação e percebe que a única forma, talvez, de fazer frente a essa aliança entre o Vargas e Adhemar seria uma aliança, uma grande coalizão dos outros partidos. Se o Vargas tem metade do eleitorado, quase, a gente precisa conseguir mobilizar a outra metade, não podemos dividir, deixar fragmentada a outra metade. Uma espécie de frente, seria isso? Uma frente anti-varguista, anti-getulista, que assume agora o caráter de uma frente antipopulista, porque é aí que a palavra populista ganha uma dimensão importante. Mas a chapa do Vargas não foi nomeada Frente Populista em algum momento? Sim, foi nomeada Frente Populista, mas tudo começa com o Dutra. É engraçado. Aí a gente vê como que os jogos de linguagem, as palavras, elas são usadas e recuperadas e transformadas, e o sentido ele é alterado, subvertido mesmo. O que acontece? O Dutra, ele tem uma reunião no começo de maio com o governador mineiro da UDN, o Milton Campos. O Dutra e o Milton Campos, eles eram de partidos diferentes. O Dutra era do PSD, não deve ser confundido com o partido do Kassab, mas tem o mesmo nome. Para você, e que tem a ver com o que você falou, né? Como é que as coisas são apropriadas, né? É verdade. Não é por acaso que o Kassab pega esse partido, que foi o partido do Juscelino Kubitschek também. Enfim, o Dutra, ele era do PSD, e o governador de Minas Gerais naquela época, o Milton Campos, ele era da UDN. A UDN é o grande partido das classes médias brasileiras, não é? Daquela época, daqueles 18 anos dessa Quarta República do Brasil. E durante esse período, havia uma disputa muito grande entre o PSD e a UDN em Minas Gerais. Então, qual que é o objetivo do Dutra? Não, vamos nos reunir, vamos tentar resolver os nossos conflitos locais em Minas Gerais, e a partir daí a gente pode construir uma candidatura única para a presidência. E aí, nesse momento, o Dutra que se reúne com o Milton Campos em Petrópolis, no Palácio do Rio Negro, que ainda hoje é uma das residências de verão da presidência da República. Ele vai traçar uma linha, ele vai criar uma tabela de 2 colunas. Essa tabela vai ser publicada nos jornais da época, o Diário da Noite, por exemplo, que era um veículo
muito importante do Chateaubriand, vai publicar o chamado Esquema de Petrópolis. E nesse esquema de Petrópolis, o Dutra divide a política brasileira em dois campos. Por um lado, o que ele diz serem os partidos democrático-conservadores, que são a UDN e o PSD, e do outro lado, os partidos populistas, que são hostis ao regime, hostis à democracia, de acordo com ele. E ele vai listar o PTB, que é o partido do Vargas, Partido Trabalhista Brasileiro, que, apesar de ter o mesmo nome, não deve ser confundido tampouco com o PTB de hoje, do Roberto Jefferson. Outra vez, né? Outra vez. E agora, não só do Jefferson, com agora o pseudo-padre Kelmon, né? Eu tenho a sorte de não ter conseguido acompanhar os últimos poucos dias o noticiário brasileiro, mas eu vi que é uma figura caricata e que surgiu outra figura caricata. E o que ocorre é que o PTB do Vargas é um dos partidos considerados populistas, assim como o PSP, o Partido Social Progressista do Adhemar de Barros, que era um partido muito forte em São Paulo, mas também tinha uma força no Rio Grande do Norte, em outros estados. E, enfim, o Dutra começa a atacar os populistas e outros políticos próximos ao Dutra começam a reverberar esse discurso, apontando o dedo para o Vargas e Adhemar e dizendo, olha, vocês são populistas, vocês são inimigos da democracia. O que ocorre é que o Adhemar de Barros, querendo, enfim, se movimentar para impedir essa grande aliança dos antipopulistas, vamos dizer assim, ele manda um emissário dele para Minas Gerais para criar um diretório do partido dele em Minas. Enfim, os detalhes estão explicados no livro. O que acontece é que um desses emissários dele, chamado Marcelo Ulisses Rodrigues, um deputado, enfim, obscuro, a gente não estuda muito essa figura quando a gente estuda a história do Brasil, mas ele começa a ver o uso dessa palavra e ele fala, olha, mas nós somos populistas mesmo, vocês nos acusam de ser populistas, nós somos populistas porque ser populista é estar ao lado do povo. E o Adhemar de Barros retoma essa noção, ele gosta do que esse partidário dele fala, e o Adhemar tinha um programa de rádio, um programa todas as quintas-feiras, na Rádio Bandeirantes, que, aliás, até hoje pertence a essa família. Então, assim, existem rupturas, mas continuidades também. O Johnny Saad, que é o dono da Bandeirantes, é neto do Adhemar de Barros, pela parte de mãe. E, naquela época, a Rádio Bandeirantes já pertencia à família do Adhemar, e ele, como governador de São Paulo, tinha um programa todas as quintas-feiras, né? Políticos que têm veículos de comunicação. É outra época, outra época da nossa história. E ele, nesse programa, Conversa ao Pé do Fogo, ele diz, olha, estão me acusando de ser populista, mas eu sou populista mesmo, eu tenho muito orgulho de ser populista, porque ser populista é ser verdadeiramente democrático. Ser populista é querer aprofundar a democracia, enfim. Então, deixa eu aproveitar esse gancho seu, assim, porque logo depois saiu no Diário da Noite um texto, né? Não sei se é baseado nessa fala dele, que eu separei aqui, Sim. que o Adhemar de Barros, quer dizer, o texto atribuindo a fala ao Adhemar de Barros. Somos populistas, que é ser democrata no mais nobre e no mais moderno sentido da palavra democrata. Sim. Ser populista para nós é dar à função social do Estado uma amplitude que não teve até agora. É governar dando oportunidade a todos e procurando elevar cada um de acordo com as suas possibilidades, porém amparando a cada um de acordo com suas necessidades. Para nós, isso é ser populista. Exatamente. Você acha que essa frase dele foi as origens do termo populista e ele teria embarcado na onda certa? Eu não sei se ele vai, eu acho que ele não conhecia necessariamente as histórias do People's Party. O cara tinha um faro político, né? É um faro político. Eu acho que tem também uma noção, a noção que estava ali por trás, mais presente no léxico brasileiro, era a ideia do romance populista. O que é o romance populista? É um gênero literário que descreve com simpatia a vida dos mais humildes. Isso por si só não tem nada de ruim, não é? Então, acho que é por isso que ele também consegue fazer essa tomada. E depois, você está citando uma passagem, um próprio jornalista do grupo do Assis Chateaubriand, do Diário da Noite, ele vai falar que, do jornal, no caso, era um outro veículo chamado O Jornal. Muito importante, enfim, nossos avós, sem dúvida, os que moravam no Rio de Janeiro, deviam ler. Mas um jornalista importante vai dizer que, de acordo com o Adhemar de Barros, o populismo é ou será
um movimento de mangas de camisas. Eu até tenho dificuldade de entender, imagino que seja de arregaçar as mangas, não é? De visitas domingueiras ao eleitor desamparado do interior, de engenheiros abrindo estradas e arquitetos levando modernos hospitais com centenas de leitos. Enfim, eles continuam dizendo como o populismo não é demagogia, como o populismo é, ao contrário, o aprofundamento da democracia. E a partir daí é muito interessante ver que Vargas e Adhemar fazem essa aliança, conseguem dividir o outro lado, e a candidatura do Vargas se chama Frente Populista. Então não havia nenhum tipo de receio. Constrangimento, vergonha, pelo contrário. Exatamente. E é curioso porque é verdade que ainda vai ter ataques contra os populistas ao longo da década de 50, mas cada vez menos, cada vez mais a palavra ela se consolida, a noção hegemônica que se tem da palavra é positiva, populismo visto como algo bom, como estar ao lado do povo, não é? Como incorporar mais gente, aumentar a participação, a ponto de que no final da década de 50, a própria UDN, que por muitos anos recusava a terminologia, recusava ser chamada de populista, a própria UDN ela vai flertar com a ideia do populismo. Isso a gente explica também no livro. A UDN, como um partido de classes médias, ela tinha uma dificuldade muito grande de ganhar eleições. É por isso também que o populismo fez tanto sucesso nesse período. Era um momento de entrada de setores subalternizados na política, e eles eram a maioria da população. Então, Vargas, Adhemar e tantos outros, eles tinham, pelo seu carisma e pelas políticas que implementavam, eles tinham um apelo muito grande com grandes setores da população brasileira. E a UDN, com um discurso muito moralista e focado nas classes médias, ela era, como a gente fala no livro, ruim de voto. Não ganhava eleição porque não tinha voto. A gente explica no livro que há 3 estratégias adotadas pela UDN ao longo dos 18 anos, entre 46 e 64. A primeira é, como eu falei, tentar ganhar as eleições. Então, vai lançar a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes, do Juarez da Távora, mas nunca prosperam. Sempre perdem de lavada. Então, a segunda estratégia da UDN era o flerte total e completo com o golpe. O período todo da República, da Quarta República Brasileira, é marcado por ameaças de golpe desde o começo, porque precisamente esses setores próximos à UDN, com alguma entrada também no meio militar, eles viam com muito receio a incorporação desses setores subalternos e um aprofundamento da democracia no Brasil. Então, vão tentar, como eu já contei, o Carlos Lacerda vai tentar impedir que o Getúlio se candidate e seja eleito presidente da República e tome posse, né? Depois o Getúlio vai ser levado ao suicídio. Enfim, a biografia do Lira Neto é um livro que precisa ser lido, né? São três volumes, né? Agora, Tomás, não sei se você já ia entrar nisso ou seria mais na frente. Onde é que a ação integralista brasileira entra nessa história, né? Porque você tem o Plínio Salgado, no livro vocês também discorrem bastante como é que enfim, o integralismo que está de volta, esse neointegralismo, a gente começa a ver no 7 de setembro aqui em Brasília, onde eu moro, pessoas com bandeira do integralismo. Depois nas redes sociais você tem as arrobas, né, as páginas desses grupos integralistas comemorando, celebrando o fato de estarem aparecendo nos sites, nos jornais, uma espécie de denúncia, olha, há integralistas, sim, a bandeira do integralismo, e uma coisa que as pessoas não conseguem associar hoje, sei lá, 90% das pessoas que eu vejo, não está na mídia isso, queria até ouvir uma reflexão sua a respeito. Como é que não associam o integralismo ao fascismo? Você poderia até falar brevemente sobre o fascismo, claro. O integralismo não é o tema, né? Mas o integralismo ele é de inspiração fascista. O Plínio Salgado, um dos criadores do integralismo, sim, amigo do Mussolini. O Mussolini e os seus associados financiaram, mandavam dinheiro para o Brasil. Inclusive está esse livro aqui que eu recomendo,
fascismo em camisas verdes, né? Uhum. Do integralismo ao neointegralismo, do Leandro Pereira Gonçalves e do Odilon Caldeira Neto, um livro Sim. obrigatório para a gente entender o que está acontecendo hoje. Então, as pessoas estão vendo integralistas aí, Uhum. e esse lema, vou até pedir licença para você para exibir Claro. aqui, olha, uma imagem, vou compartilhar aqui também para as pessoas poderem ver, que é o lema que está na campanha presidencial. O Deus, Pátria e Família, que é Deus, Pátria, Família. É exatamente. simplesmente Bolsonaro, Deus, Pátria, Família, é Uhum. basicamente Deus, Pátria, Família. É Sim, o lema do sim, integralismo, que é do fascismo. Eu não sei o sim. que você poderia comentar Não, em relação a isso. é, não, eu acho legal que você tenha levantado essa questão. Eu tinha pulado um pouco esse Esse capítulo pedaço. importante. Não, mas acho que até para a gente depois explicar, falar sobre Lula e Bolsonaro e como o Bolsonaro flerta abertamente com motes integralistas, acho relevante dizer que nesses esforços todos para, como se diz, para incorporar, não incorporar, mas entender a história do populismo, como o termo foi usado, as disputas, os integralistas eles entram no meio. Na verdade, já em 46, o Plínio Salgado e os seus seguidores, eles se reivindicam populistas. Isso é muito interessante. O que acontece é que, em 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo perde de maneira, enfim, profunda na Itália, na Alemanha e companhia, de forma que partidos de extrema-direita, eles, vamos dizer assim, eles precisam se repaginar, eles precisam mudar o seu nome. E o que acontece no Brasil é que a Ação Integralista Brasileira, que havia sido, enfim, o maior movimento de massas, ou um dos maiores movimentos de massas dos anos 30, 40 no Brasil, ela muda de nome e ela se renomeia como Partido de Representação Popular, PRP. E eles começam a se reivindicar como populistas. Então, veja só, mais um grupo que vê de maneira positiva a palavra populismo, os populistas. Só que, pela mesma razão que, enfim, eles precisaram mudar, fazer essa repaginada, os integralistas, ou antigos integralistas na época, eles acabam não tendo a proeminência política que queriam ter. Plínio Salgado é candidato em todas as eleições, mas não consegue passar ali de 10% dos votos, se eu não me engano. Então, mas é interessante a gente ver como mesmo os integralistas reivindicavam o termo populismo e como já naquele momento a palavra populismo servia como um eufemismo para tapear, esconder outras nomenclaturas, como extrema-direita, fascismo e companhia. E é verdade, como você diz, o integralismo é o fascismo brasileiro. Não é? Eles tinham uma relação mais complexa em relação à questão racial. Óbvio, eles eram racistas, não há a menor sombra de dúvida, mas ao mesmo tempo tem elementos muito curiosos, como, por exemplo, a reivindicação de referências indígenas, tanto que o grande grito de guerra deles é o Anauê, que significa Manauê, algo que é como você é meu parente. você é meu Em irmão, alguma Tupi, né? coisa Uma desse, coisa desse assim. tipo. Então, claro que tem um lado, em alguma medida, muito curioso, porque é um movimento que tem claras, Não, e enfim. havia uma infiltração, digamos assim, em movimentos negros, né? Você tem Abdias do Nascimento, havia gente do Sim, movimento negro unificado futuramente, mas que era defensor do Helder sim. Câmara, havia muita gente que estava Sim, ligada claro. ao integralismo. Não, é verdade, foi um grande movimento de massas, enfim. Numa época também em que isso também estava na moda. Né? Hoje, talvez, coisas próximas também estejam voltando à moda. A gente vê o que acontece aqui na Itália, enfim. Mas é curioso como a palavra populismo, hoje em dia, ela é muitas vezes usada como um eufemismo, como algo para diminuir, para normalizar políticos de extrema-direita. Porque mesmo que ela seja pejorativa, ela é menos pejorativa do que chamar a pessoa de xenófoba, racista, fascista, extrema-direita. Então as pessoas às vezes se reivindicam de fato. É raro, mas há quem se reivindique. Mas para dizer que, veja, nos anos 50, todo mundo se reivindicava um pouco populista. Os integralistas, por um lado, o PTB, sem dúvida, junto com o PSP, e a UDN. Eu estava contando a história da UDN, então a primeira estratégia adotada pela UDN foi
a tentativa de participar das eleições, com, enfim, candidatos que eram ruins de voto, não é? A segunda foi a tentativa de golpe, eles realmente apoiavam mobilizações golpistas. Ali em 54, o que ocorre é que, aparentemente, não se sabe ao certo, até hoje não se tem clareza do que houve na Rua Toneleiro, mas houve uma tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, que era um jornalista com, enfim, uma importante função de oposição, importante não no sentido positivo do termo, necessariamente, mas assim, ele era o mais vocal opositor do Getúlio Vargas na imprensa, inclusive defendendo, em muitos momentos, a derrubada do Getúlio Vargas pelos tanques, né? E há uma tentativa de assassinato, cujas investigações são tomadas pelo Exército, na base aérea do Galeão, a chamada República do Galeão, não é? E acaba que descobre-se o envolvimento de pessoas próximas do círculo do presidente, notadamente do chefe de polícia, o Gregório Fortunato. O Vargas, quando percebe isso, teria dito, isso é algo que está no inquérito militar de investigação, ele teria dito, eu me sinto como se estivesse no mar de lama, uma expressão que depois vai ser recuperada pelos seus opositores, enfim. O Vargas é levado ao suicídio nisso. Depois, a vitória do JK, existe uma ameaça de golpe que também é combatida pelo Marechal Henrique Teixeira Lott, que consegue desbaratar ela antes da hora. E depois a gente sabe que tem, enfim, o golpe de 64, que mostra um outro capítulo. Mas, por um momento, a UDN usa uma terceira estratégia, que é o que a gente chama de a tentação populista, ou a sedução populista da UDN. Eles falam, olha, vamos usar as armas do nosso adversário. Se eles conseguem mobilizar o povo a partir de líderes carismáticos, populistas, a gente também precisa fazer isso. E é assim que a UDN decide apoiar o Jânio Quadros. O Jânio Quadros é apoiado pelo UDN na ideia de que, olha, nós vamos pegar uma figura caricata, excêntrica, como o Jânio Quadros, mas que tem apelo popular, que tem voto, e assim nós vamos chegar à presidência. E, de fato, o Jânio Quadros é eleito, não é presidente da República, a única vitória de um candidato apoiado pela UDN, mas a gente sabe como o governo Quadros avança. O Jânio Quadros renuncia 8 meses depois de tomar posse, não é uma tentativa de autogolpe que não dá certo. A UDN achava que ele seria um bufão, um palhaço que eles conseguiriam controlar, não conseguem controlar o Jânio, e a renúncia dele coloca no poder o João Goulart, o Jango, não é? Mas instala com isso uma crise que vai durar 3 anos, até o golpe de 64. Mas para você ver, até o final dos anos 50, o populismo se torna tão hegemônico, e a ideia de que seria necessário lideranças capazes de mobilizar o povo, incluir esses setores que começam a fazer participar da política, a ideia ela se torna tão aceita que mesmo a UDN, o partido por essência antipopulista, vai flertar com o populismo como estratégia política no final dos anos 50 e comecinho ali dos anos 60. A palavra ela vai começar, no entanto, a ganhar a conotação negativa que hoje nós atribuímos a ela, enfim, ela perde seus apoiadores no começo dos anos 60, antes do golpe. O acirramento da crise política faz com que o Adhemar de Barros, que reivindicava populista, ele reduza os usos do termo, ele para de falar que é populista, ele vai se arrepender depois, mas enfim. E aí tem o golpe. E aí no período subsequente ao golpe, nos anos que vão seguir ao golpe, que a gente vai ter uma série de formulações acadêmicas, mas políticas também, que vão construir um novo entendimento, que vão dar ao populismo esse caráter pejorativo que ele tem. E a gente argumenta que, enfim, por mais que as críticas ao populismo elas sejam em muitos casos válidas, é importante desconstruir essa visão pejorativa e voltar para a história, quando a palavra teve um sentido positivo, pode nos ajudar a compreender o que é isso. É até criar a gente diz que apenas
ao estabelecer os jogos de linguagem ao redor da palavra populismo que a gente consegue entender o que o populismo criar uma definição de populismo. Muito bem. Agora, eu separei aqui uma outra coisa que a gente até trocou uma mensagem aí no fim de semana, eu vou jogar na tela aqui também, que é o seguinte, foi um tweet da jornalista, a correspondente, né, do Wall Street Journal no Brasil, que é essa tela aqui, que eu vou mostrar, que é a Samantha Pearson. Aí eu vou pegar aqui numa tradução livre aqui pelo Google. Ela mora no Brasil desde 2010, né, baseada em São Paulo, e aí basicamente o texto dela diz o seguinte: falta uma semana para a eleição presidencial profundamente polarizada no Brasil, uma batalha épica entre um populista branco manchado pela corrupção e um populista branco manchado pela corrupção. E aí eu te mandei e você fez você retuitou com esse comentário, né, pedindo que parem de fazer falsas equivalências, né? O que você pode comentar dessa situação aqui? Porque até o Ciro Gomes, né, que está aí apanhando de tudo quanto é lado e entrou numa onda aí de chamar a esquerda de fascista, né, que o fascismo é de esquerda, chamando o Lula de populista. E aí eu fico imaginando assim, qual é o problema quando você tem uma correspondente de um veículo estrangeiro no Brasil fazendo esse tipo de publicação e estou saindo a campo para fazer uma cobertura de uma das eleições. Todas as eleições são importantes, mas essa está muito complicada, né? Acho que nunca teve uma eleição tão complicada assim nas últimas décadas. Qual é o problema desse tipo de situação, de equivalência? Ela já coloca o termo populista. Sim. E é uma imagem que está indo para o exterior, para os leitores dela, e se vale para as mais variadas leituras. O que você poderia comentar? Eu acho até curioso, porque às vezes quando a gente escreve um livro, a gente pensa, quando o livro sair, porque tem um tempo, né? Escrever um livro e entre sair, a publicação, a gente pensa, será que o livro vai perder a sua atualidade? Eu tenho quase que agradecer a Samantha Pearson, porque ela demonstra a atualidade do livro, né? A relevância do livro. Infelizmente, talvez, porque, como eu falei no começo, a palavra populismo hoje em dia no Brasil, ela adquiriu um sentido totalmente negativo e ela tem servido para equiparar dois políticos que são profundamente diferentes. Existe um abismo separando Lula e Bolsonaro. Acho isso muito importante de se deixar claro. Ao retomarmos a história da palavra populismo, eu e o Miguel Lago, meu coautor, a gente entende que é possível, ao relembrar o que foi o populismo na história do Brasil e fora do Brasil, a gente acredita que é possível elaborar uma definição de populismo, que a gente já falou aqui, que é bastante ampla. Eu acho que bastante precisa, mas bastante ampla também, que são as que a gente já falou. Populismo opõe povo e elites, por um lado. Populismo é esteticamente transgressivo, eu vou explicar um pouquinho o que é isso, e o populismo transforma instituições. Lula e Bolsonaro, nós argumentamos, podem ser considerados populistas. Então, talvez a Samantha Pearson ela esteja certa ao dizer que existem dois populistas em disputa. Mas isso não significa que eles possam ser comparados. O Miguel Lago, sobretudo, ele colocou, foi uma ideia dele, colocar no começo do livro, uma noção que é a falácia por associação. Né? Então, a ideia, ele retoma uma obra do Eugène Ionesco, chamada O Rinoceronte, um clássico, que já está com 70, quase 80 anos desde a sua publicação. E, basicamente, é uma sociedade em que as pessoas começam a se transformar em rinocerontes, e nada mais é do que uma analogia para o fascismo, para a chegada do fascismo. O Ionesco diz no livro, antes dessas transformações acontecerem, dos rinocerontes começarem a surgir, as pessoas perdem a lógica começa a ser jogada na lata do lixo.
E um exemplo disso é que um velho lógico chega numa conversa, num bar, e joga enfim, apresenta o seguinte raciocínio lógico. Todos os gatos são mortais. Sócrates é mortal, portanto Sócrates é um gato. Enfim, obviamente é uma falácia lógica, uma falácia por associação, e a mesma coisa é usada, a gente vê hoje em dia, na comparação entre Lula e Bolsonaro. A gente fala, não, olha só, o Bolsonaro é populista, o Lula é populista, portanto, o Lula é um autoritário que vai querer atentar contra a democracia liberal. A gente acha que não faz o menor sentido. Os dois são populistas em quais sentidos? Tanto o Lula quanto o Bolsonaro opõem povo e elite no seu discurso. No caso do Lula, a gente explica isso no livro, essa característica ficou muito mais frequente a partir de 2006. Enfim, tem a crise do mensalão, uma reconciliação do Lula com o legado do getulismo. Enfim, a gente pode até conversar mais se você quiser para explicar Sim. O que faria essa virada populista do Lula. Mas no caso do Lula, a oposição entre o povo e a elite ela é bastante clara. O povo são os setores subalternizados da população brasileira, os mais pobres. Né? E a elite, os poderosos, são aqueles que governaram o Brasil, enfim, desde o seu descobrimento. Então a ideia dele é que eles seriam representantes da classe trabalhadora que chega ao poder e dá voz a esses excluídos. O Bolsonaro ele vai falar sobre povo e elite, mas a elite para ele não é a elite econômica, não são os grandes empresários. O grande empresário, ao contrário, é apresentado como um trabalhador, não é? Alguém que, enfim, se esforça muito para que sua camisa, que dá o seu sangue e lágrimas. Um meritocrata, né? O cara que chegou lá, apesar do Estado, chegou lá. Exatamente. E, por outro lado, quem é a elite? A elite é uma elite intelectual, é uma elite que vive às custas do Estado. Lê Paulo Freire. É o Paulo Freire, está nas universidades, e que quer destruir a família também. Então tem esse lado. Quem é o povo do Bolsonaro? O povo é o cidadão de bem. Numa disputa entre o bem e o mal, o cidadão de bem é aquele que, enfim, é temente a Deus, que valoriza a família. E o bolsonarismo ele tem esse apelo a um cidadão que se sente vulnerável, mas que busca as certezas da fé, as certezas da família. São palavras muito importantes no populismo bolsonarista. E se a gente for ver, o discurso do Lula tem oposição entre povo e elites. E ele vai dizer, nunca antes na história desse país, um trabalhador foi presidente, por exemplo. Ao mesmo tempo, ele vai dizer, nunca antes na história desse país, os bancos ganharam tanto, como no governo dele. O que ele quer dizer? Por um lado, existe uma dimensão de um certo... Ele critica uma certa ganância do setor bancário e das elites brasileiras que teriam ganhado muito dinheiro ao longo dos 8 anos de governo Lula, mas que seriam ingratas, então uma ingratidão que ele vai criticar, mas ele também está se jactando de como ele fez um governo ali, enfim, de conciliação, como todo mundo ganhou. Foi um ganha-ganha o governo dele. Então o Lula, o outro do populismo do Lula, do lulismo, ele não é alguém que ele quer eliminar, mas ao contrário, enfim, o Lula celebra essa tensão, essa disputa entre os de baixo e os de cima, porque ele acredita que assim a gente pode conseguir avançar, aprofundar a democracia brasileira. Então, dar voz aos setores subalternos, sem, no entanto, querer destruir o outro. O objetivo do Lula nunca foi destruir o outro. O Bolsonaro, ao contrário, ele apresenta essa elite, a elite intelectual, enfim, os Paulo Freireana e universitária, como sendo sexualmente depravada. Não é à toa que ele vai bater muito na questão da ideologia de gênero. E ele vai se apresentar, e a gente vê isso muito claro agora na campanha, como um enviado de Deus. Essas são palavras da primeira-dama. Que o Bolsonaro é um enviado de Deus e que a disputa não é uma disputa entre um candidato e outro, é a disputa do bem contra o mal. Existe o que a gente pode chamar de uma certa expressão de teologia política no nós contra eles do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro fala, só Deus me tira daqui. Não, exatamente. E a disputa entre o bem e o mal é entre Deus e o diabo. E com o diabo não teve um comício recente que ele chamou Lula do demônio que Sim. quer implementar o comunismo no Brasil. Exatamente. E as pessoas aplaudem.
enfim. Mas tem apelo, eu entendo o apelo que ele possa ter, porque isso são respostas muito fáceis, não é? Quando você é bastante narcisista, inclusive, porque eu sou perfeito, eu sou, enfim, o meu lado é o lado do bem e do outro lado é o mal. Eu consigo exteriorizar no outro todas as minhas inseguranças, vulnerabilidades, que atravessam todos nós, não é? É por isso que a psicanálise, para voltar à psicanálise, ela é tão importante. A gente consegue entender como os líderes autoritários, eles conseguem falar para as nossas vulnerabilidades mais subjetivas, né? Porque ele vai garantir segurança. E a maior forma de garantir segurança é encontrar um bode expiatório. Porque aí o bode expiatório, a gente externaliza todos os nossos problemas nele e pronto, eu não tenho mais que lidar com os meus problemas internos, com as minhas vulnerabilidades, com as questões reais que existem. Então, um comentário que eu queria fazer, o Lula, existe espaço para uma teologia política no lulismo, mas eu argumento que ela não se dá na dinâmica do nós contra eles, de Deus contra o diabo, do bem contra o mal. É uma outra expressão de religiosidade na política, que se aproxima do que a gente pode chamar, enfim, das contribuições de São Paulo, o apóstolo Paulo, não é? O Alain Badiou, que é um filósofo francês, escreveu um livro sobre São Paulo, que a gente cita, mas qual que é a ideia? É que São Paulo é o criador do universalismo. O que isso quer dizer? Até São Paulo, eu não sou religioso, mas, enfim, estudei bastante, principalmente teologia cristã. São Paulo, ele não conheceu Jesus em vida. Ele é convertido. Inclusive, ele perseguia cristãos, e aí ele tem uma revelação, e pela revelação, ele se converte ao cristianismo, e ele se torna um grande, enfim, conversor, né? Ele busca converter as pessoas ao cristianismo, e ao fazer isso, ele transforma o cristianismo de uma religião de seita, de uma seita judaica, em uma religião com vocação universal. A ideia é que todos podem se converter ao cristianismo, aceitar a palavra, enfim, de Jesus e tudo mais. E a gente brinca no livro que o Lula tem um pouco essa vocação, enfim, ao falar do povo, é um povo que busca ser inclusivo, includente, que busca expandir os direitos, expandir as promessas da democracia liberal, fazer essas promessas chegarem a mais gente. Então é o oposto do Bolsonaro, que busca sempre traçar uma linha muito clara, separando o povo de bem, o cidadão de bem, contra todos aqueles que são corrompidos, moralmente obscenos, que querem destruir a família e tudo mais. O Lula não segue essa dinâmica. A dinâmica do Lula é: vamos incorporar mais gente, vamos incorporar os setores subalternizados. Então isso me remete aqui, tem uma outra frase aqui no livro, que é exatamente isso que você está falando, que eu queria ouvir você mais, mas em relação ao lado do Bolsonaro. E só um parênteses, que daqui a pouco vão acusar o São Paulo aí de ser o primeiro globalista, hein? Daqui a pouco ele vai ser defenestrado aí. Mas a frase do livro é a seguinte: Bolsonaro e Lula podem ser populistas, mas enquanto o populismo bolsonarista representa um risco para a democracia liberal, o lulismo se aproxima de um populismo inclusivo que o fortalece, que é isso que você estava dizendo aí. Mas eu queria te ouvir, que aí acho que da parte do Lula, acho que não sei se você quer complementar alguma coisa a mais, mas da parte do Bolsonaro eu queria te ouvir mais. Por que ele representaria um risco para a democracia liberal? Tá bom. Eu acho que, primeiro, é o seguinte: o Bolsonaro, ele também inclui setores excluídos, mas são setores excluídos muito específicos. Milícia, né? Tem essas coisas. Não, assim, sim, a gente pode falar sobre milícias, enfim, são setores que estavam à margem da política brasileira, sempre se reproduzindo mais quietinhos, a gente pode dizer, e que de repente são colocados no primeiro plano da política nacional. São dados, enfim, a presidência é dada a essas pessoas. A noção que a gente recupera no livro é uma noção desculpa, seriam quem? Militares e evangélicos? Não, a gente pode colocar militares evangélicos, mas eu acho que o povo que ele tenta incluir é o que a Hannah Arendt chamaria de ralé. A ralé, ela não é definida por classe social. Existe ralé nos pobres e nos ricos. E a ralé, o que seria? Seriam setores reacionários da sociedade, enfim, da população, que buscam entrar na política, mas não para,
incluir mais gente, mas para reafirmar estruturas de dominação. Então seria o bom e velho, vamos lá, a gente pode falar de militares, de Não, o evangélicos, mas neo-integralismo, esse pessoal que orbita aí esses eu diria que preceitos. seria o tiozão do Zap, porque eu acho até que o neo-integralista, às vezes, ele enfim, para você ser neo-integralista militante, organizado, eu acho que você precisa ter um mínimo de organização política para isso. Eu acho que o bolsonarista, ele dá o poder, ele empodera o tiozão do Zap, reacionário, aquele que, enfim, Aquele aquele a que todo qual, mundo foge no churrasco de domingo e tal, né? exatamente, de repente essa pessoa se torna, enfim, a gente coloca essa pessoa na presidência. Você pode dizer que, enfim, existe ralé em muitos setores dos militares, existe, imagino que entre os evangélicos existe uma ralé, apesar de eu não gostar de generalizações. Eu entendo que o Bolsonaro tem uma maioria, ou pelo menos se ele não tem maioria, no setor onde ele mais tem voto em termos de recortes religiosos, entre os evangélicos, mas eu sou contra generalizações, até porque não acho que, enfim, evangélico signifique ser reacionário, Claro. de direita. Então me incomoda um pouco às vezes quando, enfim, eu acho que é um tema que precisa ser visto com mais complexidade, não é? Até porque é um setor da população, em muitos momentos, muito vulnerável, que poderia, enfim, se o campo democrático progressista conseguisse, enfim, dialogar com essa população, seria muito importante. Eles não estão condenados a votar em Bolsonaro de forma nenhuma. Mas, enfim, o Bolsonaro, ele inclui setores que não querem colocar em questão as desigualdades. Eles querem reafirmar as desigualdades, porque eles buscam certezas, eles buscam, enfim, uma resposta para suas vulnerabilidades. Mas o Lula, a gente pode pensar... Eu queria, antes de falar sobre democracia liberal, eu queria só falar sobre o segundo ponto da definição de populismo, que é o aspecto transgressivo. Isso vem já nos anos... Essa ideia vem já nos anos 50, quando a UDN decide apoiar o Jânio Quadros, por exemplo. Por que o Jânio Quadros era considerado um líder populista naquela época? Entre outras coisas, ele tinha um jeitão meio desengonçado, excêntrico, não é? Até saiu esse mês, tá aqui, ó. Esse mês saiu na revista Piauí desse mês um trecho do nosso livro, um capítulo do livro, e a Piauí botou como imagem de ilustração uma foto que eu não conhecia, mas que eu achei maravilhosa, que é uma foto, eu vou descrever, porque quem estiver ouvindo a gente sem ver as imagens vai poder entender, mas é uma foto do Jânio Quadros na sua campanha eleitoral de 1960, e ele está sem meias. Ele está sentado ao lado do povo. Sem meias não, sem sapato. Ele está de sapato, Descalço. mas ele está descalço, com meia sem sapato. O populismo, nesse sentido, ele pode ser entendido como, enfim, esteticamente transgressivo, nessa dimensão em que o líder ele é meio grosseirão, né? O Lula foi no Ratinho na semana passada e ele fala, né, que o Bolsonaro seria chucro, que o Bolsonaro seria grosseiro, fala palavrão. E, claro, o próprio Lula tem uma dimensão também muito popularesca em termos estéticas, assim, ele já, não sempre, mas ele fala sobre cachaça, feijoada, cerveja. Ele falou já se palavrão, deixou... inclusive, lá com o Ratinho, né? Sim, Falou um claro, ele palavrão. tem esse apelo também. O Bolsonaro leva isso a outras dimensões. Aqueles cafés da manhã, né? Com pão, margarina, aquela Coca-Cola. Isso, reunião ministerial com camiseta falsa do Palmeiras, coisas do tipo. Então, o populismo tem essa dimensão que é esteticamente transgressiva. Mas quando a gente fala de esteticamente transgressiva, isso não significa só as performances corporais, teatrais quase, do líder. O populismo pode ser esteticamente transgressivo quando a gente pensa que, por exemplo, em muitos momentos ele vai permitir que setores que não estavam ocupando os espaços centrais da política comecem a participar da política. Por exemplo, vamos lá, numa sociedade machista, numa sociedade racista, uma sociedade homofóbica, a presença de mulheres, negros, minorias de gênero não binário na política é esteticamente transgressivo. É algo que, assim, rompe com as normas de quem pode e quem não pode aparecer na política. E aqui eu não quero fazer um discurso muito filosófico, mas o Jacques Rancière, é um outro filósofo francês, ele vai definir estética nesse sentido. Estética não é só um vernizinho, enfim, não é só o que está na esfera das aparências, não é só
uma questão de teatralidade. Para ele, estética diz respeito a tudo que... ao debate entre o que se vê e o que não se vê. A fronteira entre o que pode aparecer na política e o que não pode aparecer na política. Porque toda a sociedade vai estabelecer regras escritas e não escritas do que pode e o que não pode aparecer na política. Então, de novo, uma sociedade machista, a mulher não tem vez na política. É algo que não é nem concebível. Eu estou falando, claro, de coisas de 200 anos atrás, mas na Revolução Francesa, por exemplo, há 230, 232 anos atrás, 33 anos atrás agora, houve um momento em que a gente poderia dizer quase uma feminista incipiente, a Olympe de Gouges, ela vai reclamar o direito das mulheres na política. Não, mesmo no Brasil, né? O voto feminino tem 90 Claro, anos só. Sim, é verdade, claro, faz 80 anos. Menos de 80 anos, inclusive. 90 anos, né? Foi em 32. Né? 90, você tem razão. A matemática, eu pensei... Não, tranquilo. As mulheres votam em 34, né, para constituinte. A lei é de 32. Isso. E, de toda maneira, o que acontece é que a Olympe de Gouges, na Revolução Francesa, vai dizer, olha só que legal, vocês escreveram aqui a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em francês é direitos do homem e do cidadão. Ela fala, cadê as mulheres aqui? Foi morta. Foi considerada enfim, naquela época em que se cortava a guilhotina, exatamente. O conto da Aya. Exatamente. Então, porque não havia... Era inconcebível naquele momento. Era algo que estava fora do que se podia fazer ou não podia fazer na política. Então, existe uma dimensão transgressiva do populismo, que é isso, colocar setores em geral subalternizados, vulneráveis, em lugares, enfim, na política, aprofundar a democracia liberal. E aí eu acho que a gente pode chegar no terceiro ponto, que dialoga muito com esse último, que é a relação do populismo com as instituições, e como Lula e Bolsonaro são diferentes nessa dimensão também. Porque a gente viu muita gente falando no Brasil, nos últimos meses, nos últimos anos, inclusive, sobre se as instituições estão funcionando, não estão funcionando. Até um xará seu falava muito, o xará com o nome invertido falava muito que as instituições estão funcionando. Eu só gostaria que as instituições parassem de funcionar normalmente, que de repente talvez a gente tivesse alguma mudança positiva. Sim, exatamente. E a grande questão é a seguinte, a gente fala muito disso, mas o que é instituição? Quer dizer, o que significa isso? Eu acho que a gente escreveu um livro do que falamos quando falamos de populismo. São as pessoas, né? Que a instituição sozinha... Não, claro. O Montesquieu já dizia, existe o espírito das leis, né? Existem as leis e existe o espírito que vai interpretar essas leis. Quer dizer, o espírito social, o espírito dos cidadãos que vão, em alguma medida, dar sentido ou não dar sentido para aquelas leis que existem, né? Mas, assim, a gente escreveu do que falamos quando falamos de populismo, um outro livro que precisaria ser escrito é do que falamos quando falamos de instituições, porque é uma palavra ou outra que é usada à torta e à direito e muitas vezes sem precisão. E a gente volta para uma noção que foi desenvolvida por um economista liberal, Douglas North, que é talvez o principal nome do institucionalismo, da escola institucionalista nos Estados Unidos. Ele vai dizer que instituição não é só um prédio com carimbos e funcionários, não é só aquele... Eu gostava muito daquela série da Globo, Os Aspones. Sim, excelente. Isso, que aí tinha o fichário ministerial de documentos oficiais, ou obrigatórios, enfim. Não é só isso que é uma instituição. Instituição, para o Douglas North, são regras de vida em sociedade. E essas regras podem ser regras escritas, e elas podem ser regras não escritas, regras tácitas. Então, claro, a Constituição é uma regra, estabelece regras de convívio na sociedade. Mas existem outras regras não escritas, por exemplo, numa sociedade racista. O racismo é institucional, não apenas no sentido de que a polícia, o judiciário, ou enfim, o legislativo é racista. Isso é um sentido da ideia de racismo institucional, mas no sentido de que o racismo é uma regra de vida em sociedade, numa sociedade racista. Enfim, que brancos ocupam lugares naturalmente, quer dizer, naturaliza-se, não naturalmente, não existe natureza nesse sentido, mas naturaliza-se que brancos ocupem lugares
e que negros ocupem outros lugares. Isso não está escrito na Constituição, mas isso está, enfim, presente no discurso hegemônico, na cultura hegemônica. Então, nesse sentido, o populismo ele tem poder de transformar instituições, porque em nome do povo ele vai tentar rearticular um discurso hegemônico, um novo discurso hegemônico, um discurso contra-hegemônico, a gente pode dizer, e ele pode transformar instituições, o que pode ser muito bom. O populismo é ruim quando essas transformações institucionais elas são feitas precisamente mobilizando a ralé para reafirmar estruturas de dominação e destruir os pilares da democracia liberal, a separação de poderes, a liberdade de imprensa, de opinião, enfim. Mas ele pode ser democratizante, ele pode aprofundar a democracia liberal quando o que ele faz é precisamente dar voz aos excluídos, colocar setores subalternizados na política, expandir direitos, porque a nossa democracia, Carlos Alberto, a nossa democracia ela tem muitas qualidades, mas muitos problemas, né? Assim, a gente vota, inclusive, a cada 4 anos, na esperança de resolver os problemas da democracia brasileira. Para o Bolsonaro e os militares que o cercam, a democracia é o problema a ser eliminado. Exatamente. E por isso que eles buscam, enfim, solapar a democracia liberal. O objetivo do Bolsonaro, o discurso dele é não me deixam governar, eu preciso de plenos poderes. Ele entregou tudo para o Centrão, mas o discurso dele enfim, que ele não consegue governar, que ele é o único diferente, que ele vai acabar... Tem aquele vídeo clássico dele, né, que democracia não resolve nada, se ele fosse presidente ele daria um golpe no mesmo dia, né? Só que ele viu que na teoria, a prática, né, é diferente da teoria. Eu acho que ele também não deu o golpe ao longo desses 4 anos porque não tinha condições políticas para isso, porque se tivesse, daria, não tem nenhum tipo de não tem a menor restrição dúvida, de ordem pessoal. Exatamente. Nenhuma. Mas o que acontece no caso do populismo democratizante, se entende que a democracia tem problemas. Claro que tem problemas. Mas se entende que as promessas da democracia que não foram cumpridas, enfim, a gente precisa buscar cumpri-las. Enfim, a gente entende que existem setores subalternizados, vulnerabilizados, marginalizados, aos quais as promessas de liberdade e igualdade que estão na base de toda a democracia liberal ainda não chegaram. E o que o populismo de tipo emancipador, como nós argumentamos, faz, é precisamente ser o veículo para que esses setores reivindiquem essas promessas. A gente usa uma fórmula que eu gosto muito, que é a seguinte: o populismo de tipo emancipador não busca atacar a democracia liberal. Ao contrário, ele é o meio através do qual os setores subalternizados reivindicam o seu lugar na democracia liberal. Então, ele é em nome do povo, não é? Busca-se construir uma legitimidade para expandir a democracia para setores que ela ainda não havia chegado. As promessas da democracia liberal. Então, em geral, se associa muito o populismo com um atentado às instituições da democracia liberal. Nós argumentamos que, se a gente for ver a história do Brasil, a história do uso da palavra, existe toda uma outra gama de populismo que, ao contrário, o que busca é aprofundar a democracia liberal. Por isso nós dizemos, inclusive no livro, eu devia ter falado isso no começo do podcast, teria sido mais claro. Não, mas todo momento é oportuno. Mas que populismo não se deve nunca dizer no singular. Populismo deve se falar no plural, populismos. Porque o populismo do Bolsonaro e o populismo do Lula são separados por um abismo. Por isso que vem esse tweet aí da correspondente do Wall Street Journal e, na verdade, eu soube de você por conta do Rodrigo Yanhes, mas foi por conta de um tweet que você fez e por causa de uma nota que saiu no jornal, no portal, comparando, e você teve que... Olha, obrigado aí pela resenha do livro e tal, mas não há equivalência possível entre os populismos de Lula e Bolsonaro. Exatamente. Esse é o nosso entendimento. Populismo você fala no plural, por isso existe um populismo de tipo reacionário, que é o populismo, no caso, no Brasil, encarnado pelo Bolsonaro, e existe um populismo que a gente pode dizer tem um potencial emancipador. No livro a gente fala sobre os limites do lulismo.
Tá? O Lula tem, obviamente, seus limites. Foi presidente por 8 anos, fez muitas coisas, mas também deixou de fazer muitas coisas, enfim. A gente diz, inclusive, que o Lula, por um lado, fortaleceu as instituições de controle no Brasil, enfim, dando mais autonomia para as autarquias federais, nunca tiveram tanta autonomia quanto nos governos do Lula, nomeando o primeiro da lista daquela consulta informal do Ministério Público para a Procuradoria-Geral da República, enfim. Aliás, ele fortaleceu tanto as instituições de controle que, em alguns momentos, elas até Se ficaram mais voltaram contra fortes. ele. Exatamente. A gente vê existem corporativismos que se consolidaram por conta desse fortalecimento muito grande das instituições de controle. E, por outro lado, ele também fortaleceu o presidencialismo de coalizão, que envolve, enfim, ceder, assim como o Bolsonaro cedeu agora o orçamento secreto, muito mais, inclusive, do que os governos petistas jamais fizeram com o Congresso, mas o Lula também cedeu para o Centrão pedaços da máquina pública. E, em um momento, houve um choque entre essas duas institucionalidades, porque a gente considera que o presidencialismo de coalizão também é uma regra não escrita da política brasileira, que foi, enfim, aprofundada em alguma medida no governo Lula, então teve, claro, seus limites. Mas não dá para comparar uma coisa com a outra. O populismo do Lula tem um potencial emancipador, ele reivindica, em alguma medida, esse legado dos anos 50, em que o que se buscava com o populismo era incorporar setores subalternizados, aprofundar a democracia. Então, colocar um do lado do outro chega a ser ofensivo. Agora, você chegou a fazer alguma reflexão em relação, pegando esse gancho aí de populismos, né, que na sua avaliação deveria ser dito sempre no plural. Existe um populismo dos militares, esses militares que orbitam e que, na minha avaliação, foram eles que colocaram o Bolsonaro, né? Muita gente tem esse debate aí, o ovo ou a galinha, né? Bolsonaro controla os militares. A minha convicção é que o Bolsonaro ele é uma criatura operada por esse grupo militar que saiu da AMAN lá na década de 70, que trabalhou com Silvio Frota, com Ustra, o pessoal amargurado que nunca quis entregar o governo para os civis e que chegou a vez deles. Eles chegaram aí, estão no alto comando e, enfim, não tem muito o que falar porque os fatos falam por si só. Então eu acho muito complicado. O Bolsonaro ele é o cara que faz tudo, ele que controla tudo, ele botou os militares no bolso, um capitão que saiu do exército, até para falar que muita gente diz ali, ele saiu, foi expulso como tenente e aí passou para capitão. Não, ele já era capitão e ele não foi expulso do exército, ele saiu para concorrer a vereador, venceu, entrou na vida política, nunca mais retornou. Né? E eu acho que ele sempre se manteve ligado a Newton Cruz, esse pessoal todo. Outro dia saiu um artigo aí de um cara que trabalhou na Veja na época que foi publicado aquele artigo dele reclamando de salários, né? Uma informação em off de um militar dizendo que aquele texto do Bolsonaro foi escrito por um grupo de militares. Acho muito estranho esse troço vazar agora, uma semana da eleição. Aí, enfim, isso dá margem a muitas avaliações. Mas só para a gente centrar nessa questão existe um populismo dos militares, e que populismo seria esse? Você já chegou a fazer alguma reflexão sobre isso? Olha, eu acho que se a gente pensar a ditadura militar, enquanto os militares estiveram no poder, é um momento em que se falou muito pouco sobre populismo no Brasil. A palavra caiu um pouco em desuso. Claro, é nesse período também que se consolida uma noção negativa do termo, porque aí os intelectuais de esquerda mesmo, os intelectuais de direita sempre foram hostis ao populismo, né? Mas mesmo a esquerda se torna hostil ao populismo, a gente explica isso no livro. Mas os militares em si não se atribuía muito o termo populista à ditadura. O próprio Lula chegou a acusar o Figueiredo de ser populista nos anos 80, que queria ali, nos estertores do regime militar, melhorar a sua imagem, então, enfim. Mas aí já estava perto da transição, né? Porque numa ditadura você precisa o quê? A ditadura não precisa nada, ela faz o que quer. E é por isso que a palavra perdeu um pouco a sua força durante os 20, 25 anos. 20 anos, né? 21 anos de regime militar. A palavra perde sua função porque, afinal,
o populismo é um fenômeno de democracia de massa. Se não há democracia de massa, não é que não pode haver populismo, mas as coisas ficam mais difíceis, né? Incorporação de setores excluídos, tudo mais. Agora, por isso mesmo, eu teria uma dificuldade de ver qual seria o populismo dos militares. Eu acho que o que os militares fizeram ao apoiar e entrar totalmente na campanha do Bolsonaro, principalmente ali nas vésperas de 2018, o que eles fizeram foi talvez fazer o que a UDN quis fazer com o Jânio Quadros lá atrás. E não só os militares, acho que um pedaço importante das elites empresariais brasileiras e até de partidos de direita brasileiros, eles quiseram fazer com o Bolsonaro o que a UDN quis fazer com o Jânio Quadros em 1960, que é pegar um palhaço, um bufão, um cara que vai falar tudo errado aí, enfim, falar de um jeito grosseiro, um jeito chucro, para usar a palavra que o próprio Lula usou outro dia, achando que esse bufão vai ser eleito e aí nós vamos controlá-lo. Só que a questão é que, enfim, acho que os militares, no caso do Bolsonaro, até conseguiram, enfim, muito espaço no governo, né, ocupam amplíssimos setores da administração pública, da máquina pública, mas eu não acho que eles controlem ou tutelem o Bolsonaro. Pelo menos, não sei, a minha impressão é que o Bolsonaro é uma figura incontrolável. Tanto que a campanha dele teria talvez ido por outros caminhos. Eu não sei, eu precisaria refletir um pouco mais sobre essa ideia de um populismo não haveria dos militares. talvez uma coincidência de agenda, porque eu sempre lembro daquela reunião ministerial que o ministro do Supremo determinou que fosse liberada, que Sim. Os absurdos todos lá, tem entre uma das várias absurdas falas do Bolsonaro, em que ele defende que a população se arme, cobra do Sérgio Moro, que assine logo o decreto, né? Ele está ladeado por 2 generais 4 estrelas. Um é o Mourão, que é o vice-presidente, e o outro é o Braga Neto, que à época estava na Casa Civil, depois passou para a Defesa e hoje é candidato a vice-presidente na chapa dele. Então, para mim, essa imagem é muito reveladora e me soa muito estranho, sem falar nos outros militares. Tinha um ministro, ainda não era, mas ia ser o Pazuello, que ia ser ministro da Saúde. Você tem na Anvisa, era um militar da Marinha. Você tem o Tarcísio, que é candidato ao governo de São Paulo, que é militar, né? Ele saiu, fez concurso público, mas ele tem essa formação militar. E o próprio general Ramos, enfim, o comando todo, né? Até o Pazuello foi a um podcast outro dia dizendo: você sabe quantas pessoas foram para o Ministério da Saúde comigo? Além de mim, eram 5 comigo, e depois chegaram mais 15 que eram da reserva, querendo passar uma ideia de que não era algo militarizado. Você não precisa de mais do que isso. Se você tem os militares na posição de comando, você comanda, se todo mundo obedece. Claro. Né? Então, acho que os postos-chave são com esses caras. E quando você vê essa agenda toda que passou, mineração, terra indígena, isso aí são coisas que o próprio general Heleno, que está lá no GSI, ele já era contra a demarcação lá da Raposa Serra do Sol, inclusive foi um dos motivos de atrito dele com o governo Lula, salvo engano. Então você tem esses militares que estão com o Bolsonaro, que tem essa agenda totalmente ultraliberal, que estão liberando a quantidade de retirada de direitos do cidadão, direitos trabalhistas e sociais que houve nesses anos, e o próprio general Vilas Boas, que tem um instituto que foi estimulado pelo Robson Andrade, presidente da CNI, isso está escrito no início do livro do general Vilas Boas, o depoimento que ele prestou ao Celso Castro, lá da FGV, e que divulgou há poucos meses aí esse projeto de Brasil, né, até 2035, que prevê cobrança em universidade pública e privatização do SUS. Então, sim, esses militares, eu não sei se seria um populismo, né? Ou então qual seria o risco para a democracia liberal, para essa luta? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado também, assim. No livro a gente explica, além de apresentar a nossa definição de populismo, que tem esses 3 itens: oposição entre povo e elite, transgressão estética e transformação institucional. A gente diz que populismo não é uma questão de ser ou não ser. Não é? Populismo é uma questão de grau. Então,
um político ou um movimento pode ser mais ou menos populista. É uma questão de grau. Então, a gente pode talvez encontrar traços de populismo dentre os militares, mas eu não sei, talvez não é porque eles têm um programa, enfim, autoritário ou ultraliberal que necessariamente eles são populistas. Depende de como eles vão organizar discursivamente essa agenda, né? Uhum. No caso, o Bolsonaro talvez sirva para eles precisamente por organizar esse discurso, essa ideologia nesses termos, enfim, de povo contra as elites, o estilo transgressivo do presidente, as ameaças institucionais, mas eu acho que a gente precisa, enfim, talvez ver com calma como esses elementos Não, que é surgem complexo. Eu acho que é muito na cúpula interessante militar. isso que os cientistas sociais precisam mesmo se debruçar nesse momento, né? Também tem aquela história, né? Os historiadores também precisam de um tempo, né, para analisar. Mas eu acho que esse papel dos militares nesse período aí, nos últimos 4, talvez antes, porque o movimento deles começou antes da eleição do Bolsonaro, né? Você tem o primeiro vídeo do Bolsonaro fazendo campanha política na mão foi em 2014. Sim. Bolsonaro, que passou anos proibido de entrar em instalações militares, em 2014, de repente, ele é convidado, faz discurso para os cadetes, é ovacionado, chamado de líder, e não parou mais até ele se tornar presidente. Nesse sentido, eu acho que é legal fazer. No livro a gente faz a comparação entre o Bolsonaro e o Jânio, mas eu acho que agora é legal voltar à questão do integralismo que você tinha Sim, colocado vamos lá. lá atrás. Porque a gente diz, não, é verdade que existem comparações entre Jânio e Bolsonaro. Não há dúvida que, enfim, os dois são o palhaço, enfim, que Histriônicos. setores ruins de voto colocam ali para chegar ao poder. Mas a gente diz que talvez o mais interessante seja, de fato, a comparação do Bolsonaro com os outros populistas que se reivindicavam enquanto tal, que eram os integralistas, porque ele, de fato, como você bem apontou, ele vai retomar fórmulas como Deus, Pátria e Família. Existem estudos como esse que você mostrou que vão ser capazes de estabelecer essa genealogia, não é, entre o bolsonarismo e o integralismo histórico, claro, e esse neo-integralismo que está presente no Brasil. Então a gente conclui o livro também com essa argumentação, dizendo que o Bolsonaro é esse tipo de populismo reacionário que bebe sim da fonte integralista, e aí, claro, a relação que eles vão ter com... E você tem até um trecho que vocês relatam que em determinado momento, não sei se foi em 49, que houve uma disputa entre os integralistas e o PSP para ver que estavam disputando quem é que tinha de fato introduzido o termo Não, essa é populismo no Brasil, uma né? passagem que eu acho muito engraçada. Aliás, essa pesquisa, só para explicar para a nossa audiência, nós analisamos 15 mil artigos de imprensa entre 1940 e 2022. Parece muito, e é muito mesmo, mas é uma pesquisa que dura desde 2018. Tá? Foram 4 anos de pesquisa nos principais jornais brasileiros. E tem passagens que são divertidíssimas. Infelizmente, na edição do livro, a gente não pôde reproduzir imagens e trechos de jornal por questões de direitos autorais. Muita coisa ainda pertence, enfim, seja a massa falida do grupo Block, da Manchete, seja os diários associados, enfim. Mas tem uma passagem maravilhosa em que, de fato, políticos dos integralistas, por um lado, e o PSP, por outro, começam a disputar quem é que seria sido o pai, né? Qual grupo teria mais legitimidade para se reivindicar populista. E é muito curioso porque a solução, a briga, ela é resolvida quando um político da UDN, que eu acho que presidia a sessão parlamentar, vai dizer, não, olha, todos somos populistas, porque todos precisamos do povo. Então, para você ver como a palavra, de fato, tinha um caráter positivo, porque nós tínhamos integralistas, ademaristas, getulistas e UDN reivindicando que populismo era uma coisa boa. Por isso que acho que... E é legal a gente ver a história para desnaturalizar essas concepções pejorativas, que vão precisamente achar que populismo é só autoritarismo. Existe mesmo da parte da esquerda um antipopulismo que acaba desprezando um pouco, enfim... Eu vou apresentar de uma outra maneira.
Uma crítica muito comum que a esquerda faz ao populismo histórico é que o populismo seria, de acordo com eles, paternalista. Então, tem uma ideia que assim, o populista ele quer dizer de cima para baixo para o povo o que é que o povo quer, o que o povo deveria acreditar, o que ele deveria pensar. Historicamente, isso é muito questionável e isso acaba silenciando vozes importantes que vieram de baixo, que participaram de baixo para cima dessas mobilizações dos anos 40 e dos anos 50 no Brasil. Muito se escreveu sobre a República, a dita República Populista, inclusive é um termo que é utilizado para esse período de 46 a 64, para dizer como, enfim, o golpe militar aconteceu por conta dos limites do populismo, porque o populismo seria limitado, seria, enfim, chegaria ele não seria capaz de organizar a população para a luta, ou algo desse tipo. Eu e o Miguel, nós discordamos dessa leitura. A gente acha que o golpe de 64 aconteceu precisamente porque o populismo foi um meio, naquele período, de crescente mobilização política e crescente participação de setores subalternizados na política. E isso precisa ser valorizado, isso não precisa ser... A gente não pode diminuir isso. As ameaças de golpe que marcam esse período vieram precisamente pelo desconforto das elites que dominavam o país com a chegada dessas massas que reivindicavam o seu lugar na Basta ver política. as reformas de base do Jango, né? Está ali claro. todo o problema, exatamente. Sim, exatamente. Então, é isso. A gente quer desfazer essas interpretações negativas de populismo, entender, enfim, o lado positivo que a palavra pode ter. Então eu vou pegar aqui 2 trechinhos que estão lá na conclusão do seu livro, para pedir uma reflexão final sua para a gente encerrar aqui a conversa, que é o seguinte: o antipopulismo acaba reproduzindo a própria dinâmica que diz ver no populismo, uma demagogia simplificadora e moralista, na qual as promessas não cumpridas da democracia liberal são ignoradas. O problema está nos outros, em alguma degeneração moral, selvageria, né? Tem aquele filósofo aí que falava, né? O demônio são os outros, né? O inferno são os outros. O populismo deve ser visto como forma de mobilização que cria sujeitos políticos, baseia-se na oposição entre o povo e as elites, é esteticamente transgressivo e constitui uma força capaz de transformar instituições, né? Então você tem ali o antipopulismo, o populismo. Como é que você poderia amarrar esses 2 trechinhos aí para a gente encerrar a conversa? Não, de fato, é muito curioso como pensa-se muitas vezes no populismo como sendo o nós contra eles. Acho que na nossa conversa a gente mostrou diversos momentos como essa oposição nós contra eles, ela está presente de diversas maneiras. Aliás, eu acho que ela é necessária em qualquer política. Se não existe nós contra eles, não existe política, porque a política ela é feita de disputa entre projetos, entre ideias, e até só existe identidade porque existe algo que não sou eu, quer dizer... Mas que interessante que o Lula falou exatamente isso na entrevista que ele deu ao Jornal Nacional, né? O nós contra eles, isso é bom. Claro, é igual o jogo de futebol, mas nos limites, sim. né? Não é um inimigo, é o adversário. Sim. E para dizer que assim, nós escrevemos o livro antes da entrevista do Lula no Jornal Nacional. Claro, então, lógico, aliás, lógico. eu acho que o Lula está Eu acho que o Lula leu o copiando. livro, provavelmente. O problema é que ele leu o livro antes do livro. Eu acho que a entrevista foi antes do livro ser publicado. Então, alguém mandou entramos uma num prova buraco. para ele ali. Eu tinha te mandado o livro antes, Carlos Alberto, Exatamente. você que vazou para o Lula o livro. É possível, é possível. Entendi. Mas então, é isso. O nós contra eles, ele pode assumir diversos formatos, diversas dinâmicas, inclusive no discurso antipopulista. Porque o que é o discurso antipopulista, se não a criação de bodes expiatórios? O populismo se torna a fonte de todo mal no discurso antipopulista, aquele mal que precisa ser eliminado, e aí é uma maneira, a gente falava sobre o narcisismo dos bolsonaristas, não é? Enfim, como nas manifestações do 7 de setembro, a gente viu a força desse discurso que para muita gente é muito confortável, porque diante das incertezas em relação ao futuro, das vulnerabilidades que marcam a todos nós, apresentar o PT, a esquerda, o comunismo, sei lá, tudo que está aí como a fonte de todo mal, é muito reconfortante.
É algo que nos dá até uma certa serenidade. Claro que se estabelece uma disputa, mas ao externalizar o mal no outro, isso pode ter uma dimensão, enfim, de dar respostas às nossas incertezas e inseguranças. A certeza é o outro é o culpado. Pronto. Isso é narcisista, a gente pode dizer, para usar uma noção psicanalítica, porque eu não serei obrigado a confrontar com os meus próprios problemas. Eu vou externalizar tudo no outro. E veja que coisa curiosa. O antipopulismo, nesse sentido, compartilha da mesma dinâmica do populismo reacionário. Porque o antipopulismo ele vai jogar no outro, no caso no populismo, a culpa, a origem de todos os males. Então, claro, a nossa democracia tem um monte de falhas, tem um monte de pontos cegos. Não é? Mas ao invés de eu entender isso, entender que o populismo pode ser uma resposta a esses pontos cegos, não, eu prefiro manter-me na minha posição de uma elite confortável e apontar os dedos e satanizar o outro lado, e assim, narcisisticamente, não preciso aceitar os meus próprios defeitos, as minhas próprias falhas. Então, o que o populismo emancipador se distingue dessas outras duas posições, do antipopulismo e do populismo reacionário, é que talvez ele seja capaz de aceitar mais as nossas vulnerabilidades e querer precisamente incluir mais gente, porque entende que a democracia liberal tem pontos cegos. Os pontos cegos da democracia liberal não significam que nós devemos abandonar a democracia liberal, mas ao contrário, que nós precisamos aprofundá-la. E para terminar com a frase que eu já falei, que eu gosto muito, o populismo de tipo emancipador não busca destruir a democracia liberal. Ele é um meio pelo qual os setores subalternos, subalternizados, reivindicam o seu lugar na democracia liberal, para aprofundar a democracia liberal. Quando você usa democracia liberal, esse liberal está mais na linha do que os americanos chamam de liberal, que é de progressista, ou em termos econômicos? Não, eu acho que nem uma coisa nem outra. Claro, muito mais próximo da democracia, da noção americana, mas não é isso que eu tenho em mente. A democracia liberal, para mim, diz respeito aos princípios do liberalismo político, que é uma tradição, enfim, que existe há séculos. E o liberalismo político, ele não é liberalismo econômico, pelo menos não necessariamente, mas a ideia de que nós vamos respeitar, enfim, direito à defesa, a presunção de inocência, enfim, princípios básicos que garantam uma proteção de cada sujeito, enfim, na sua singularidade, né? É isso que eu chamo de democracia liberal. Mas isso não significa uma determinada forma de organizar a propriedade privada, nem, enfim, e nem no sentido necessariamente americano que essa palavra adquiriu. É só porque democracia é outra palavra que tem muitos sentidos, teve muitos sentidos na história. Então, eu acho importante sublinhar a dimensão de democracia liberal, para dizer, uma democracia em que há liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de movimento, enfim, direito à defesa, ao contraditório. Para mim, esses são os princípios da democracia liberal, que nada mais é do que uma combinação entre um princípio democrático, que a maioria governa, e um princípio liberal, que é, enfim, os direitos individuais. É isso. Então, essa combinação dos dois. Muito bem. Tá bom. Então, Tomás, super obrigado pela entrevista. Desejo sucesso aí no livro. Não sei se Muito tem obrigado. alguma visita sua prevista ao Brasil aqui para fazer lançamentos, mas se tiver algum lançamento em Brasília, me avise aí, porque eu quero colher um autógrafo de vocês, tá bom? E obrigado pela entrevista. Eu que agradeço muitíssimo, Carlos Alberto. Foi um prazer, estou sempre à disposição.